professor, coordenador da equipe aqui da escola e famílias pudessem também participar. Para quem não me conhece, eu sou a Miss Malu, sou a diretora pedagógica da unidade. Quero agradecer as professoras também por participarem, né, desse Open House. Para quem não conhece, não fez o ano passado, a gente sempre faz essa reunião ao final do ano para apresentar para vocês um pouquinho, né, para vocês terem um gostinho de como vai ser o próximo ano aqui na Maple Bear. Né? Então, a gente sempre solicita que as professoras que dão o programa este ano elas nos auxiliam para falar um pouquinho das expectativas de aprendizagem, um pouquinho de como funciona a rotina, porque muitas vezes tem alguma alteração. Então, as professoras vão falar, vão ter uma fala, e também as coordenadoras vão falar um pouquinho, contribuir com essa reunião. Tá ok? Aí eu peço para que vocês mantenham os microfones fechados e ao final da reunião a gente tem um momentinho para dúvidas, tá? Se vocês quiserem já manifestar as dúvidas pelo chat para que a gente possa respondendo, ou se não, para não esquecerem a pergunta, pode manifestar pelo chat e ao final da reunião a gente abre para vocês colocarem um relato ou uma pergunta, enfim, para vocês se manifestarem. Muito obrigada. Eu vou começar então a reunião apresentando a equipe para vocês. Eu tenho na coordenação aqui junto comigo a Miss Carla, no bloco de português, que já está aqui com a gente há um bom tempo, então acredito que a maioria de vocês já a conheçam. Ela já foi professora aqui, então provavelmente acho que essa turma, acho que a Carla já deu aula para eles, né, Carla? A Miss Thaís chegou agora aqui na Maple Bear Rio Preto, porém ela tem uma vasta experiência em outras 2 unidades da Maple Bear aqui no Brasil. Ela é nossa coordenadora do bloco de língua inglesa, né, do programa canadense. E aí eu tenho hoje um único Year 5 no período da manhã. A gente tem 2 professoras, como vocês sabem, né, em todas as outras turmas. A professora pedagoga responsável pelo bloco de língua portuguesa é a Miss Cláudia. A Miss Cláudia também é professora do Year 4 esse ano, então pode ser que alguma de vocês seja mãe de alunos dela. E a gente tem no bloco de língua inglesa a Miss Eiriela, que é a nossa canadense. Miseiriela está dando aula do bloco de língua inglesa para o Year 5 este ano, tá ok? Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora, Thaís, você que vai começar? Qualquer dúvida, a gente está à disposição, até mais ver. Boa tarde a todas as famílias, a quem ainda não conheci, né? Tenho certeza que em breve, se Deus quiser, vamos nos encontrar presencialmente ali na entrada da escola, tanto as famílias quanto as crianças, né? Estamos com saudades das crianças ali correndo pelos corredores da escola. A Miseriela vai apresentar para vocês o programa canadense das 3 disciplinas em que são ministradas em língua inglesa, né? A disciplina de literatura, que a gente chama de ELA, tanto de matemática quanto de ciências. E ela vai descrever de forma bastante detalhada o nome de cada unidade, né, o conteúdo que vai ser visto. Eu só gostaria de me colocar à disposição das famílias, caso as famílias necessitem de algum apoio, a coordenação está sempre aqui para ouvi-los, e dizer que esse ano do 5º ano é um ano diferente, especial, porque as crianças estão se preparando começa, né, um processo de preparação para o Fundamental 2, que é aí um marco, né, no processo de desenvolvimento de todas as crianças. Então, o programa do 5º ano, ele é um programa que exige um pouco mais das crianças, né? Por exemplo, na disciplina de literatura, as crianças já vão ver gêneros literários um pouco mais complexos, e elas vão se aprofundar na forma de investigar esses textos, né, de buscar informação em diversas fontes e saber
essas fontes são fontes seguras, são fontes confiáveis, né? Além das fontes de pesquisa, o que o meu colega diz sobre esse tema que eu estou pesquisando? Será que a opinião desse meu colega é válida? E quando a gente se organiza para fazer um trabalho em grupo, como que eu vou dividir quem que vai ficar responsável por cada parte dessa pesquisa, né? Quando a gente ajunta tudo isso, será que não são muitas informações? Será que a gente vai poder descartar um pouco e selecionar essas informações como mais relevantes, menos relevantes? O que, que vai dizer se esse texto, se essa pesquisa que eu pretendo apresentar para os meus grupos ou até para as famílias, se aquilo é relevante ou não? Para quem que eu vou apresentar? Né, eu vou fazer um trabalho que eu vou apresentar num programa de TV, eu vou apresentar para os nossos pais. Será que a gente vai ter a chance de ser ouvida por, né, de serem ouvidos por alguma autoridade da nossa cidade, talvez o prefeito? Então, assim, as crianças, desde muito mais desde muito novinhos aqui na Maple Bear, já trabalham com essa forma investigativa, né? A forma como a gente enxerga a linguagem e o poder que ela tem de ser usada na comunicação, ela começa desde muito mais cedo, mas agora os alunos do quinto ano, eles são capazes de irem um pouquinho além do que eles já foram, né? Um dos exemplos é o tema de biografia. E é muito curioso trabalhar isso com as crianças em sala, porque a gente começa um exercício assim, me conte a sua biografia, né? E as crianças às vezes não sabem muito o que dizer a respeito delas. Elas dizem assim, eu tenho 10 anos, eu me chamo Manuela e eu gosto do artista tal, meu cantor preferido, minha cantora preferida. Às vezes eles falam o número do sapato, o número da roupa, a altura, o peso, né? E será que quando a gente vai ouvir a história ou a biografia de alguma pessoa que foi importante para a nossa sociedade, será que a gente coloca esse tipo de informação? Se a gente inclui quanto essa pessoa calça, né? Qual que é o número de sapato? Então, assim, as crianças conseguem ver, assim como dentro da metodologia da Maple Bear, né? O uso dessas informações na vida real. Tudo bem, mas eu gosto muito de uma cantora que chama Beyoncé. E eu fui pesquisar sobre a biografia dela e não estava dizendo qual o número de sapato que ela calça, né? Não estava dizendo quanto que ela pesa, por exemplo. Então, quando a gente pesquisa sobre alguma personalidade, que tipo de informação que geralmente as pessoas querem saber, né? Então, assim, todo esse processo investigativo, ele vai permear aí as aulas de literatura e dentro do programa de matemática, a gente continua com a mesma abordagem conceitual, né? Eu me lembro, enquanto aluna, de ter sido ensinada matemática por uma abordagem processual, que é aquele momento onde o professor talvez mostra para a gente uma forma pronta de executar uma conta, a gente decora aquela maneira e a gente pratica várias vezes aquele processo até aquilo se tornar algo mais conhecido, mais familiar, mais natural, né? E dentro do aprendizado da Maple Bear, a gente tem uma visão conceitual para o ensino da matemática. Então, se eu falo para uma criança assim, 3 vezes 5 é igual a 15, 3 o quê? 5 o quê? Né? E aí a gente tem um exemplo ali dentro do programa da Maple Bear, onde fala assim, eu tenho 3 cachorros e cada um tem 5 pulgas. E aí a criança vai, então, representar aquilo com uma folha de papel e ela vai usar 5 canetas para representar 5 pulgas. Então, quantas pulgas que a gente tem aqui dentro dessa casa, né? Então, a criança passa de uma etapa de manuseio de algum material manipulativo, um aprendizado concreto, e futuramente ela passa a representar isso através de imagens. Então, se eu não tenho algum material para manusear e vivenciar essa experiência da matemática, eu vou fazer um desenho de um cachorro, eu vou fazer uma imagem das pulguinhas, né? Até que depois eu consiga me distanciar dessa segunda etapa e partir então para um aprendizado abstrato, que é quando a gente usa os símbolos, né? 3 e o símbolo de a letra X, que significa multiplicar,
o número 5 mais um símbolo, o símbolo de igual e então o número 15. E esses mesmos conceitos são usados também no programa de ciências, né? Que a gente procura fazer com que os nossos alunos encontrem problemas para a vida real, né? Que ciências não seja uma coisa distante dos livros dos cientistas, que as nossas crianças hoje, né, aprendendo as etapas do processo científico, já consigam se enxergar como agentes da nossa sociedade, né, e pensar em soluções para os problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia. Eu tenho certeza que algum aluno nesse período aí de pandemia deve ter dado alguma ideia muito legal para a professora, enquanto nessas aulas online, né? Nós não somos experts em ensino remoto, e eu tenho certeza que às vezes a criança falou, Miss, se o seu PowerPoint aí não está funcionando, mostra o livro assim pra gente, ó, a gente consegue ver na câmera. Então, assim, isso aqui é ter um pensamento crítico, né? Encontrar problemas para soluções que a gente vive hoje. Vou passar a palavra para a Miss Eiriela e ela vai destrinchar tudo isso aí que eu tentei explicar um pouquinho. Obrigada, Miss Thaís. Boa tarde e tudo. Desculpe primeiro para meu português, vou tentar meu melhor, especialmente agora, eu estou em casa, eu estou falando mais inglês de português esses dias, então, desculpas. No Year 5, nosso programa de inglês foi muito boa explanation de Miss Thaís, desculpa. Alguma coisa que eu vou adicionar com isso é que, como no Year 5, claro, crianças vão ouvir, falar, ler em inglês, mas eles vão escrita muito em Year 5, mais que eles fazem no Year 4. Então, isso ano eles vão começar a aprendizar sobre um processo de escrita. Eu tenho aqui no PowerPoint esse pequeno rainbow, que é em inglês, mas eles vão começar a usar diferentes papéis para criar um planejamento para escrita, escreve uma vez, volta, lê de novo, fez correção, escrita alguma coisa diferente, muda na ordem de coisas, esse tipo de coisa, e eles vão fazer um mês só para criar uma escrita mesmo. Eles vão publicar e apresentar, igual como o Miss Thaís fala, pode ser um livro, pode ser um pôster, um vídeo, qualquer jeito que eles decidirem que eles ficam com inspiração para fazer. Então, eles têm muito... qual é a palavra eu quero usar em português? It's up to them. É para eles decidir como eles querem, como eles sentem mais importante ou not important. Autonomia. Isso. Obrigada. É isso. Na unidades de inglês, é próximo. Pode vai para o próximo slide? Obrigada. No Year 5, nós temos 11 unidades. Claro, nós começamos com criando isso, comunidade de sala de aula mesmo. E depois nós já começamos com isso, processo de escrito. E nós ficamos algumas semanas, aprende mesmo esse processo de escrito, porque vai usar para cada unidade depois. Uma outra coisa, depois nós temos essas unidades normal, poesia, tem muitas unidades que são igual em inglês de programa português, que eu acho que é muito legal para crianças, biografia, memoir, qual outra aqui? Debate, como fala debate? Isso. Mas também, esse ano em inglês, é aula de ELA, eles vão começar com book clubs, quando eles vão ler um livro de capítulos, então é um livro mais difícil, não mais difícil, um próximo nível para eles, mas eles vão ler um grupo, então eles podem escolher qual livro eles querem,
eles ficam no grupo de 5 crianças, alguma coisa assim, e eles discutir. Conversa, obrigada, sobre isso livro, o que eles acham no último capítulo que eles leram, isso coisas. Crianças, de verdade, eles gostam disso muito, porque, de novo, é isso parte de autonomia, eles ficam responsáveis para o que eles lerem mesmo. E nós trabalhamos com muitos escritas diferentes, non-fiction e fiction, não ficção and fiction, ficção. Isso. Como em inglês é mais sobre escrita no Year 5, essa parte. Próximo. Obrigada. No programa Matemática, vocês já conhecem de Maple Bear, então todas as unidades, eles já encontram no Year 4, Year 3, porque com matemática canadense, ele vai crescer, aprende um pouco mais cada ano. Então, por exemplo, eles já aprendem multiplicação e divisão, mas isso ano no Year 5, eles vão fazer isso com decimais. Então, é um próximo nível, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo de, nós chama long division, divisão, que como nós fez no Canadá, mas essa é com decimais mesmo. Eles vão fazer isso no Year 5. Também, por exemplo, Data Management, unidade 5, é sobre gráficos. Isso. E eles vão aprender esse ano, eles já aprendem muito sobre bar graphs, isso coisas, mas esse ano no Year 5, eles vão aprender line graphs, um gráfico de linha. Isso. E nós trabalhamos muito com frações e decimais. Eu acho que essa parte nossa, de verdade, crescer para o próximo nível com isso. Mas nós vai revisar muito. Toda unidade começa com um tipo de revisão, pensa de novo sobre o que nós já aprendi ano atrás e agora vamos para o próximo nível. É isso. Ciências, próximo. No ciência, nós temos 4 unidades. A primeira unidade é sobre sistema de corpo humano. E nessa unidade, eles vão aprender bem básico sobre corpo humano, porque é a primeira vez que eles olham com isso, aprendem isso, então eles vão aprender quantos sistemas aqui de digestivo, escritor, respiratório, circulatório, nervoso, muscular e esquelético. I can't say that one. Esquelético. E também vai aprender sobre saúde e como pode ficar nosso corpo saudável e o que para fazer. A unidade 2, crianças gostam muito, essa unidade sobre mudança de materiais e propriedades. E essa unidade, eles fazem muito experimentos. Quase cada aula eles vai ter um novo experimento. Então, experimentos bem básicos, porque essa unidade é sobre coisas, por exemplo, um material como é sólido, como é líquido e como é gasoso. Então, gasosos, eles fez muito experiências com isso na sala de aula mesmo. Na terceira unidade, simple machines, máquinas simples, forças e máquinas simples. Nós, de verdade, só aprendi 5. Essa foto tem 6, mas nós aprendi 5. E essa também, vai criar algumas dessas simple machines na sala de aula, mas essa unidade, eles precisam pensar mais sobre histórico. Por exemplo, quando foi, não foi máquinas, não foi eletricidade, como eles fazem isso, coisas para ajudar
todas as coisas. Nós já tô acostumado com ter isso, coisas, mas vez para é um pouco diferente. Então, nós tem... Ai, my Deus, I don't know if I can say in português. Tem pulley, so... Polia, lever... Alavanca. Wheel and axle. A roda e o eixo. Planos inclinados. Parafusos is the wedge? Any wedge. Parafusos. Desculpa. E na 4 unidade é sobre clima. E essa unidade vai bem próxima com uma unidade que nós fazemos em aula de inglês, de ela também. Então, eles vão bem juntos. Essa unidade sobre clima, eles vão aprender coisas bem... começa com básico sobre ar, porque tem ar, sobre sol, como é essa poeira de sol, e crescer até climas mais sobre, tornados, hurricanes, clima que são um pouco perigoso, né? Porque tem isso, power, is this power? Poeira de clima mesmo. São desastres naturais, né? Isso. Obrigada, Miss Eiriela. Vou falar um pouquinho antes da Miss Cláudia. Como a Miss Thaís já colocou, né, a respeito de como funciona agora a organização do programa do Year 5, assim como no bloco do inglês, no bloco de português também o foco é já voltado para o Middle Years, né, então para o Fundamental 2. A rotina em sala de aula é muito diferente da rotina que as crianças já viveram até agora, né? Até é um pouco parecida com a do Year 4, no bloco de português, mas já é mais voltada mesmo para a organização do Fundamental 2. Então, enquanto lá no Year 1 eles tinham, por exemplo, centros de aprendizagem que aconteciam, né? Todos os centros num só dia eles faziam aquele rodízio. No Year 2 já mudou isso, né? Cada ano que passa, isso vem acontecendo de maneira diferente. Então, no Year 2, eles teriam 2 rodadas de centro, mas que aconteciam no dia, só que as crianças passavam por centros uma vez na semana, né? E isso no Year 3 também muda, porque eles continuam com essa rotina de passar uma vez no centro no dia da semana, mas acontece só uma rodada de centro, e eles têm muitas atividades, né? Muitas outras atividades mais individuais e coletivas, acontecendo de maneira diferente. No Year 4, isso fica muito mais forte, né? Os centros de aprendizagem são esporádicos, os momentos de leitura guiada, né, que é aquela leitura feita pelo professor com um grupo pequeno, já ficam também bem menores no Year 4, e isso no Year 5, a Miss Cláudia vai explicar para vocês como é que funciona, né, porque agora os alunos já estão num nível leitor autônomo, né, e a gente espera que isso já aconteça mesmo nessa fase, nessa faixa etária. Então, tem essas mudanças bem claras e os alunos já vão sendo preparados, então, para o que eles vão enfrentar logo depois no Fundamental 2, né? Lógico que no Fundamental 2 eles têm muito mais mudanças, né? Como muito mais professores, aulas mais curtas, mas isso já vai preparando os alunos para enfrentar, então, toda a sua vida acadêmica aí no Middle Years. Eu vou deixar a Miss Cláudia falar para vocês a respeito do programa de português, falar mais sobre a rotina, de como isso acontece, e depois, no final, eu volto para falar um pouquinho a respeito dos programas em português de História e Geografia. Boa tarde, primeiramente aos meus colegas da equipe, a minha parceira do Year 5, Miss Eiriela. Boa tarde em especial, senhores pais. Eu sempre gosto de iniciar falando assim, rapidamente, um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Na Open House com os pais do Year 4, né, que serão do Year 4 o ano que vem, eu ainda brinquei um pouquinho, falei
dos meus anos de experiência, mas eu acho que não vale a pena, eu nem vou falar, viu? Senão eu vou assustar vocês. Então, deixa isso para lá, tá? Mas, assim, eu tenho aí um tempinho de experiência na área da educação. E quando eu vim para Maple Bear, eu gosto de ressaltar essa questão, né? Eu, assim, vi que eu tenho muito, muito que aprender, porque eu me deparei com uma metodologia completamente diferente, uma metodologia ímpar, né? Diferenciada de tudo que eu já vivenciei aí no meu tempo de experiência na área da educação. E eu fico muito feliz em dizer que essa metodologia tem me possibilitado uma nova vivência, né? Uma nova experiência, novos aprendizados. Então, fazer parte dessa equipe hoje é me sentir, assim, sempre em movimento, estudando, buscando novas estratégias para realmente agir como um professor facilitador da aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, era só esse início aí que eu não poderia deixar de falar para vocês da minha satisfação em fazer parte dessa equipe, dessa metodologia que é um diferencial da nossa escola. Bom, vamos lá para o programa de língua portuguesa, né, que ele tem como foco principal leitura, muita leitura, abrange diversos gêneros textuais e trabalha muito com a questão da oralidade de uma forma muito integral. E através dessa metodologia, né, os alunos são constantemente instigados, estimulados, desafiados, né, a participar realmente da construção do seu próprio aprendizado. Vou falar um pouquinho da maneira do programa de uma forma geral, das unidades. Eu não vou ler tópico por tópico, tá? Então, o programa apresenta 6 unidades, eu digo 6 unidades mais uma, tá? Porque a nossa última unidade, ela é relacionada às semanas finais do aluno, ela é chamada de transição, tá? Então, é retomado alguns pontos importantes com os nossos alunos, que serão pré-requisitos para a próxima etapa, tão importante como a Miss Carla falou, a Miss Thaís, né, Miss Eiriela, essa preparação para o Year 6, certo? Cada unidade, então, contempla tanto os seus aspectos linguísticos, quanto os seus gêneros textuais. Então, o que seriam aí os seus aspectos linguísticos, as reflexões linguísticas, né? São os recursos da língua, que tem o objetivo de realmente aprimorar a competência comunicativa do nosso aluno. Então, são as questões ortográficas, é a questão da concordância, é a questão da paragrafação, tudo isso é explorado principalmente dentro da nossa leitura. Os gêneros são trabalhados, né, e eu gosto de enfatizar a questão oral, por quê? Porque a linguagem oral, ela é determinante na vida dos nossos alunos, né? A fala é o principal instrumento de comunicação. Então, o programa de língua portuguesa, da maneira como ele é apresentado aos nossos alunos, ele valoriza e ele aprimora o trabalho dentro da sala de aula. Gêneros textuais dentro das unidades, né? Nós vamos trabalhar desde a análise de um estatuto, por exemplo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí vamos passar também, como a Miss Eiriela tão bem colocou, nós temos aí a interdisciplinariedade, né? E trabalhamos juntas, quase que simultaneamente, né, todos esses tipos de gêneros textuais. Então, estatutos, textos de opinião, os slogans, biografias, os debates, que são muito calorosos e eles adoram, charge, caricatura, e nós finalizamos, então, com o jornal, tá? Até se quiser passar os slides e passando, né, porque eu acho que já deu para ter uma noção. Como a Carla falou, agora eu vou falar um pouquinho da rotina, tá? Se quiser passar ali para a rotina dos nossos alunos, com relação aos centros de aprendizagem, eles são bem esporádicos, né, eles diminuem muito no Year 4, perdão, e no Year 5
a rotina já é bem parecida mesmo, né? Preparação para o Year 6. Primeiro, espero que nós estejamos de forma presencial, né? Então, nós realizamos o acolhimento, rotina. E um pouquinho, acho que para frente. Então, nós realizamos o acolhimento com os nossos alunos no círculo, tá? Então, é aquela oportunidade, o aluno vai, onde ele vai se expressar, onde ele vai fazer uma troca. Isso é muito importante, tá? Esse primeiro momento do acolhimento é muito importante na rotina dos nossos alunos. Logo em seguida, nós temos a apresentação da rotina, tá? Seria a preparação dos nossos alunos para atividade. Aí, achou. A apresentação da rotina seria o preparo do nosso aluno para as atividades do dia, tá? Nós vamos pontuar com eles tudo o que vai acontecer, quais são os objetivos e o tempo de duração de cada atividade. Leitura, certamente, né? Essa leitura, ela é exploratória, onde são realizadas inferências, onde são realizadas todas as nossas reflexões, as nossas conexões, né, com a realidade de cada aluno. Depois da leitura, as predições que são realizadas também. Depois da leitura, sempre uma atividade escrita, ela pode ser direcionada a essa leitura ou não, ela pode ser uma reflexão linguística ministrada nas nossas oficinas, tá? Importante ressaltar também que são criadas as nossas metas, né? Metas da semana. Então, toda segunda-feira, nós conversamos sobre o que nós precisamos atingir, né? Qual meta nós vamos traçar? Então, isso é muito importante, a gente estrutura o objetivo dessa meta juntos, durante a semana nós vamos aí avaliando, né, no decorrer da semana, na sexta-feira nós fazemos uma verificação, a meta foi atingida, conseguimos atingir, nós precisamos fazer para melhorar, né? Então, nós vamos manter a mesma meta, porque ainda nós não atingimos, ou nós vamos criar uma nova? Isso é muito bacana também. Então, da rotina, eu acho que é só. Então, acho que fica bem claro, né, como o aluno, nesse nosso programa, ele faz parte, realmente, da construção de tudo que é proposto a ele. Muito obrigado. Passo a bola para a Carla. Muito bacana, né, essa questão das metas, a gente sempre fala para os pais, né, no início do ano, que na Maple o aluno é sujeito, né, ativo da sua aprendizagem, então isso começa a ser trabalhado lá no Year 1, quando a gente estabelece metas por semestre, né, a partir do Year 2 a gente já estabelece as metas para aquela unidade. No Year 3 isso também acontece, já começa a acontecer semanalmente, né, mas não com toda a ênfase que é dada no Year 5, né, no Year 4 também isso é esporádico, mas no Year 5 a gente tem o clímax, então, da participação do aluno no estabelecimento mesmo das metas para a sua aprendizagem, né, isso fica muito claro e a gente tem muito orgulho, né, de poder participar disso com eles, porque realmente é incrível ver o quanto eles se engajam, né, naquilo que eles estão aprendendo, naquilo que eles precisam melhorar, isso fica bem claro, eles são muito críticos, né, com relação a estabelecer essas metas, a cumprir isso, e ficam muito chateados quando não conseguem, né, realmente chegar onde eles determinaram. Mas falando um pouquinho do programa de História e Geografia na Maple Bear, esse ano, que é o ano, na verdade, de 2021, né, o Year 5 ainda vai permanecer com o uso do livro didático na Maple Bear Golf. O programa do Year 5 já está sendo construído, né, o ano que vem a gente começa com o Year 4, com o programa Maple Bear, não mais o uso do livro didático no ano que vem no Year 4, mas o 5 ainda vai aguardar mais um ano, só 2022, né, o Maple Bear vai estar testando em algumas escolas o projeto piloto de História e de Geografia para o Year 5 em 2021. Então, ainda usaremos o livro didático, os conteúdos, as disciplinas,
os conteúdos e as habilidades que precisam ser desenvolvidas, tanto em História quanto em Geografia, no Year 5, são as mesmas correspondentes ao currículo nacional, assim como acontece no programa novo, que a Maple Bear está criando, né, com a diferença de que o programa novo vai trazer mesmo aquela visão da Maple Bear de tornar o aluno investigativo, né, de participar com situações que sejam relacionadas ao seu cotidiano, né, esse material da SM já traz isso, né, até por isso que a Maple Bear optou por esse livro didático em específico, né, porque já trabalha dentro dessa visão, mas aguardamos com ansiedade aí esse programa novo. Infelizmente, essa turma não vai participar disso, né, Miss Cláudia, ano que vem ainda, né, mas eles têm muitas oportunidades de transformar esses momentos de aula em momentos mesmo de investigação, em momentos em que eles refletem a respeito da história, né, como sujeitos disso. Tá? É isso, o programa de língua portuguesa abrange essas 3 disciplinas novamente, né, e a gente continua com isso mesmo no Year 5, e nós esperamos por vocês no ano que vem, com o coração cheio de amor, esperamos que a gente possa voltar, né, para os nossos momentos presenciais, para toda a nossa vivência, que é uma riqueza, né, a gente está aqui com a escola vazia, né, sem poder participar disso, participando de longe, né, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, então esperamos que em 2021 a gente possa retomar aí os nossos trabalhos como a gente está acostumado. É isso. Miss Malu? Olá, pessoal. Obrigada a todas as professoras, as 2 professoras, as coordenadoras, obrigada pela fala. Agora a gente tem um tempinho para as dúvidas. Tem alguma mamãe que gostaria de falar, perguntar alguma coisa? A gente está à disposição. Se quiserem perguntar especificamente sobre alguma matéria, para alguma professora, ou alguma coisa relacionada ao programa, a gente tem um tempinho aqui para isso. Não? Ninguém gostaria de comentar alguma coisa, nem perguntar? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Thaís. Vai ser passado todo o histórico de deficiência ou não do aluno, né, para a próxima professora? Thaís, a gente usa aqui na Maple Bear um documento que chama Contínuo, né? E esse documento, ele acompanha a vida escolar dos alunos desde quando eles ingressam na escola, né? Então, por exemplo, nesse documento, a gente tem todas as habilidades que são necessárias para cada ano, né? E aí o aluno, ele pode estar à frente do que é esperado, da expectativa de aprendizagem para aquela faixa etária, ou aquém. E aí a gente precisa trabalhar, né, traçar as estratégias para que ele consiga atingir, né, e evoluir dentro desse documento. Então, é muito importante essa pergunta sua, porque a gente não só cumpre os conteúdos, né, os componentes curriculares que o MEC exige, a gente observa o aluno como um todo, em todas as esferas, né? Então, ele precisa atingir as expectativas. Então, o professor, ele tem contato, ele tem acesso a esse documento, porque ele acompanha os filhos de vocês para o próximo ano. Então, é o mesmo documento que os professores utilizam. E aí, quando a gente retornar, né, presencialmente, eu espero, o ano que vem, os nossos alunos, eles vão passar por avaliações diagnósticas para entender, né, qual a expectativa de aprendizagem precisa ser trabalhada ainda. Então, se o aluno precisa de um apoio em determinada matéria, a escola vai oferecer isso para os alunos, isso você pode ficar tranquila.
Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. A gente aguarda todo mundo aqui o ano que vem para o Year 5. Como vocês estão ficando experientes, eu diria, hein? Muitos aqui começaram pequenininhos comigo lá na Redentora, né? Com 2, 3 aninhos, e agora já estão indo para o Year 5, o fim do Fundamental 1. Olha isso. Muito legal. Muito obrigada a todos pela participação. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se lembrarem de mais alguma coisa, podem ligar aqui na escola ou mandar mensagem, que a gente está aqui todos os dias.